A paz do Senhor Jesus para todos, passando aqui para deixar mais uma reflexão com base em Gênesis 37, 39 ao 50, que vai nos falar sobre a história de José. E eu ouvi uma frase que dizia assim: ninguém será aceito sem antes ser rejeitado, pois primeiro vem o teste, a provação, a junção de prova e ação, para depois vir a exaltação. Temos vários exemplos sobre isso na Bíblia. Por que não se lembrar de José? A Bíblia vai nos relatar que, a partir do momento em que o Senhor começou a revelar em sonho o seu futuro, ele logo contou aos irmãos, que se revoltaram, e daquele dia em diante passou a ser perseguido por eles. Logo, o teste na vida dele começou em sua própria casa, com seus irmãos. Aqueles que deveriam ajudar, por conta da inveja, fizeram de tudo para matá-lo. Mas, como tudo Deus tem um propósito, já era um plano divino a ida dele ao Egito, pois futuramente aquela cidade iria precisar dele. José foi forjado pelo Senhor, foi vendido, acusado de assédio, preso, mas em nenhum momento vemos na Bíblia que ele questionou a Deus. Em nada, só continuou fazendo conforme a direção do Senhor. E no final da história, a promessa se cumpriu. O mais lindo alcançou todo o povo, além de sua família. Tudo isso para lhe dizer, se você tem uma promessa sobre a sua vida, esteja pronto para sofrer, mas também se dedicar ao Senhor e seguir tudo que Ele mandar, com certeza viverá o sobrenatural. Todas as pessoas que não desistiram, no final, foram recompensadas pelo Senhor. A palavra vai nos relatar sobre a história de José, como eu já falei, e vai nos dizer que quando ele começou a sonhar os sonhos de Deus, ele começou a ser perseguido. Na minha e na tua vida não é diferente. Quando Deus começa a mostrar as promessas pra gente, começamos a ser perseguidos. E às vezes pelos nossos próprios irmãos. Pelos nossos próprios irmãos, que começam a nos perseguir, começam a nos caluniar. Por quê? Porque existe uma promessa sobre nós. E durante a promessa e durante chegar a ter a promessa, acontecerá o processo. E você terá que estar preparado para enfrentar o processo. O processo é diferente na minha e na tua vida, cada um tem o seu. Na vida de José o processo foi doloroso, mas ele permaneceu fiel. Ele poderia muito bem ter reclamado com Jesus e ter blasfemado o nome de Jesus, mas ele sabia o Deus que ele confiava, o Deus que ele queria. Ele foi para a prisão, ele foi vendido, ele foi caluniado, mas aonde ele pisava, a palavra diz que ele prosperava. Por quê? Porque ele tinha presença. Não adianta eu e você fazer acontecer e não ter a presença. Porque se aonde a gente for, a gente não tiver a presença, nada acontece. Mas a gente tendo a presença do Senhor Jesus, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo. Por mais que nessa vida a gente venha sofrer, mas sabemos que o Senhor Jesus está conosco e isso é o que importa. E a Bíblia vai nos falar que o Senhor honrava José aonde ele chegava. O interessante é que na casa de Potifar, Potifar colocou ele como um auxiliar na casa dele. Ele mandava na casa de Potifar. E a palavra vai falar que a mulher de Potifar armou uma armadilha para ele, mas só que ele soube sair dessa armadilha. Deus deu estrutura, Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência a ele para ele sair. Quando estamos alicerçados com Cristo, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá estrutura, Deus nos dá estratégia. Quando o mal vem, a gente sabe se desviar. E ele soube se desviar. Ele foi caluniado, foi. Ele foi para a prisão, foi. Mas Deus sabia da inocência dele. E um dia a inocência dele foi provada. E a palavra vai nos dizer que quando ele chegou na cadeia, na prisão, ele também foi exaltado lá, porque o carpinteiro gostou dele. O homem que cuidava lá dos presos gostou dele e colocou ele para cuidar dos presos. E o interessante é que lá na prisão, o copeiro e o padeiro do rei sonhou e não sabia o sonho. Já era plano de Deus eles ter sonhado para José interpretar, porque Deus já havia dado
o dom de interpretação de sonhos. Ou seja, nas fases da vida de José, a gente pode ver que o Senhor foi dando sabedoria e elevando o nível, até ele chegar para ele ser governador. Aquelas provas, aqueles testes serviram de alinhamento para ele exercer a função que Deus havia preparado para ele lá na frente. Na minha e na tua vida não é diferente. Deus nos alinha, Deus coloca pessoas na nossa vida, Deus nos ensina, Deus cria situações para que a gente chegue a ter o propósito. Mas a gente não pode desistir, não pode blasfemar contra o Senhor, a gente tem de insistir. E a Bíblia vai nos falar que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E a Bíblia vai nos relatar que ele interpretou e assim aconteceu. Ele falou com o copeiro que o copeiro voltaria para o palácio, iria voltar a servir o rei, e o padeiro ia ser morto. Assim mesmo aconteceu. Mas o mais interessante também é que fala que ele manda se lembrar dele. Só que o copeiro se esqueceu. Deus não permitiu. Por quê? Porque naquele momento, se o copeiro lembrasse dele, ele seria padeiro. Mas Deus age de forma diferente. Mas a palavra diz que um dia Faraó sonhou. Um dia a promessa iria se cumprir na vida de José. E não teve ninguém naquele reino que interpretasse o sonho. Mas aí o copeiro se lembrou de José. Deus fez o copeiro se lembrar. Muitas das vezes as pessoas nos esquecem, mas quando Deus quer exaltar, Ele faz alguém se lembrar de você. E quando Ele lembra, Ele te coloca num lugar onde você nunca imaginou chegar. Por quê? Porque Ele vê sua sinceridade com Deus, Ele vê seu coração, Ele vê a... Ele vê a sua sinceridade, Ele vê a tua total dependência nele e Ele lhes exaltará.